Hoje eu vou te ensinar como eu fiz esses dois mini bolinhos lindos e maravilhosos. Serve também de ideia pra você fazer e vender na sua confeitaria de pronta entrega. Então já se inscreve no canal, já deixa seu gostei aqui embaixo e vamos pra receita. Pra fazer esses bolos a gente vai começar primeiro com a massa. Na bacia da minha batedeira eu vou começar adicionando 2 ovos, 137 gramas de açúcar, 57 gramas de margarina. E vou levar pra batedeira pra isso tudo se homogeneizar por mais ou menos uns 5 minutinhos batendo sem parar. Sempre tem perguntas aqui se pode fazer esse processo aí na mão, porque muitas pessoas não têm batedeira em casa. Mas pode sim fazer na mão, é só você bater muito bem até tudo se homogeneizar. Não pode ficar pedacinho de margarina nem nada. Tudo batido, agora a gente vai entrar com o cacau em pó. Como eu gosto da minha massa bem escurinha, utilizei 4 colheres de sopa bem cheia, tô usando cacau 50%. Agora eu peguei um fouet e vou misturar isso muito bem até homogeneizar. Entramos com a água em temperatura ambiente, que são meia xícara. Mexo de novo até tudo se misturar bem. E pra finalizar, entramos com a farinha de trigo peneirada. Aí eu tô utilizando 1 xícara de farinha de trigo, lembrando que a minha xícara tem 240 ml. Pego uma parte da minha farinha, misturo muito bem na minha massa, mexo com o fouet. E depois pego a última parte pra mexer novamente separado. Que é pra não ficar mexendo muito na minha massa, pra que ela não fique uma massa dura, para que ative o glúten, essas coisas. Então eu separo as farinhas e mexo delicadamente. Finalizando a parte da massa, a gente vai entrar com o fermento, que eu uso 1 colherzinha. Pode ser 1 colher de sopa, já que a massa é pequena. Mexo com o fouet só até incorporar bem, porque o fermento a gente também não pode mexer muito. Essa massa inteira me rende em 2 forminhas de 12 centímetros por 10. As 2 forminhas eu só coloquei um papel manteiga no fundo e não untei as beiradinhas pra ele não crescer o meio, não estufar. Cada massa dessa ficou com mais ou menos 300 e poucas gramas. Eu vou passar em forno pré-aquecido a 180, 200 graus por 35 minutos, depende do seu forno. Com a massa 100% fria, a gente vai cortar ela e vai prensar esse bolo. Vou mostrando pra vocês com bastante calma e sem cortes pra vocês verem como que eu utilizo o nivelador de bolo. Porque muitas pessoas sentem dificuldade e é a coisa mais fácil que tem, é só ter prática. Se você não tiver ou não quiser usar o nivelador, você pode cortar os seus bolos com a faquinha ou com a linha mesmo. Eu dividi a minha massa em 3 partes, serão 3 de massa e 2 de recheio. Começo adicionando o meu primeiro disco de massa. Desço muito bem com a minha caldinha de leite condensado. Se vocês quiserem, eu volto aqui e trago um vídeo só sobre caldas pra molhar bolo. O recheio de leite ninho que eu tô utilizando é aquele primeiro que eu ensinei pra vocês em um vídeo aqui no canal. É o recheio de leite ninho sem o chantilly. Eu coloquei o recheio com um saco de confeitar e vou alisando muito bem com a colherzinha. Como eu gosto do bolo bem molhadinho, eu coloco bastante calda, mas aí fica a seu gosto, você coloca o tanto de calda que você achar necessário. A minha segunda camada de recheio eu utilizei um brigadeiro, mas na verdade eu usei o recheio de leite ninho mesmo da primeira camada e misturei com 100 gramas de chocolate derretido. É uma dica muito boa pra quando você tá na correria e não tem tempo de fazer um brigadeiro e esperar ele esfriar. E o nosso primeiro bolinho pesou 723 gramas, agora eu embalo ele muito bem, deixo na geladeira de um dia pro outro pra ele ficar bem frio. E agora o nosso segundo mini bolo, eu vou rechear ele com morangos. Aproveita e deixa aqui nos comentários se na sua cidade o morango tá caro, porque aqui tá R$10 a caixinha com morango podre, gente. Mas é aquela coisa da vida, né? O morango pode estar caro o tanto que for, mas a gente ama tanto esses morangos, principalmente num bolo de leite ninho com brigadeiro, fica tudo de bom. E se você não gosta dessa combinação, se você não gosta de bolo de chocolate, essa aí é só uma inspiração pra você vender os mini bolos. Você pode fazer do sabor que você achar melhor. Por exemplo, o bolo com a massa branca, com recheio de doce de leite, ameixa, abacaxi com coco, pêssego, qualquer sabor fica maravilhoso. É só uma ideia pra você deixar de pronta entrega na sua confeitaria. Agora já estamos no dia seguinte para confeitar esses bolinhos. Eu desenformo no meu pratinho já em cima da minha bailarina e começo adicionando o meu chantilly de chocolate. O chantilly de chocolate que eu utilizo é o chantininho tradicional, que já tem receita aqui no meu canal do meu chantininho, e é só adicionar aí umas 3, 4 colheres de chocolate em pó e pronto. E com o saco de confeitar eu passo o chantilly no meu bolo inteirinho. Com a espátula de quinar eu aliso a parte de cima primeiro, porque eu acho mais fácil, e como eu vou utilizar uma espátula de efeito, eu dou uma leve alisada em volta e venho com a espátula de efeito mexendo somente a bailarina e tirando o mínimo de chantilly possível. Agora eu faço as quinas do meu bolo e vou fazer uma ganache super brilhosa pra gente jogar por cima desse bolo e ficar aquele escorrido bem bonito. São 50 gramas de chocolate meio amargo para aproximadamente 20 gramas de creme de leite. Mexe tudo muito bem e coloca por cima do seu bolo, alisando, fazendo o efeito
efeito de escorrido. Se você quiser a sua ganache mais fluida para escorrer mais, coloca mais creme de leite e vai vendo os pontos que você gosta. Como eu queria ela mais firme, coloquei menos creme de leite. Fiz a decoração do meu primeiro bolo com morangos bem grandes, com alguns granulados, e esse foi o resultado. Achei ele muito lindo e ele ainda pesou mais de 1,2 kg. Chegou a hora de confeitar o nosso segundo e menor bolinho. Desenformei ele no meu pratinho descartável e começo adicionando o chantilly no meu bolo com o saco de confeitar, igual eu fiz no outro bolo. Esse aí eu também usei espátula de efeito, usei espátula de quinas, comecei alisando a parte de cima, a parte de baixo eu dei uma leve alisada só pra vir com a minha espátula de efeito e vou girando somente a bailarina pra minha espátula fazer o resto. E depois de terminar o efeito, a gente vai fazendo as quininhas pra deixar esse bolo bem retinho. Com a espátula de quinas, eu vou girando a minha bailarina e faço esse efeito de caracol por cima do meu bolo. Como eu queria algo mais simples pra essa decoração, eu coloquei só raspinhas de chocolate e 2 morangos bem grandes. Limpei o meu pratinho e esse foi o resultado do nosso segundo mini bolo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já aproveita, se inscreve no canal. Com alguma dúvida, já pode deixar nos comentários. Receitas escritas estão na descrição desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!